Pergunta: um cristão pode perder salvação? Antes de responder a essa pergunta, o termo cristão precisa ser definido. Um cristão não é uma pessoa que faz uma oração, ou foi para a frente do santuário, ou cresceu em uma família cristã. Mesmo que cada uma dessas coisas pode fazer parte da experiência cristã, não é isso o que faz um cristão. Um cristão é alguém que recebeu a Cristo através da fé e confiou nele como seu único Salvador. João capítulo 3, versículo 16, Atos capítulo 16, versículo 31, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, com essa definição em mente, pode um cristão perder a salvação? Talvez o melhor jeito de responder a essa pergunta tão crucial é examinar o que a Bíblia diz que acontece no momento de salvação e estudar o que perder a salvação significaria. Aqui são alguns exemplos. Um cristão é uma nova criação. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Esse versículo está falando de uma pessoa se tornando uma criatura completamente nova, como resultado de estar em Cristo. Para um cristão perder salvação, a nova criação teria que ser cancelada e revertida. Um cristão é redimido. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. A palavra redimido, resgatado, se refere a uma compra sendo feita, um preço sendo pago. Para um cristão perder a salvação, Deus mesmo teria que revogar sua compra, pela qual ele pagou com o precioso sangue de Cristo. Um cristão é justificado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificar significa declarar justo. Todo aquele que recebe Jesus como Salvador é declarado justo por Deus. Para um cristão perder salvação, Deus teria que voltar com sua palavra e desdeclarar o que ele tinha previamente declarado. Um cristão é prometido vida eterna, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Vida eterna é uma promessa de eternidade, para sempre, com Deus no céu. Deus promete, acredite e você terá vida eterna. Para um cristão perder salvação, vida eterna teria que ser retirada. Se um cristão é prometido que viverá para sempre, como então Deus poderá quebrar essa promessa e retirar a vida eterna? Um cristão é garantido glorificação. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos capítulo 8, versículo 30. Como aprendemos em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificação é declarada no momento de fé. De acordo com Romanos capítulo 8, versículo 30, glorificação é garantida a todos que Deus justifica. Glorificação se refere a um cristão recebendo um corpo de ressurreição perfeito no céu. Se um cristão pode perder salvação, Romanos capítulo 8, versículo 30 está errado, porque Deus não pode garantir glorificação para todo aquele que ele predestinou, chamou e justificou. Muitas outras ilustrações do que ocorre no momento de salvação podem ser compartilhadas. Até esses poucos que compartilhamos, no entanto, deixa bem claro que um cristão não pode perder sua salvação. A maioria, se não tudo, do que a Bíblia diz que acontece com uma pessoa quando ela recebe a Jesus Cristo como Salvador, seria eliminado se salvação pudesse ser perdida. Salvação não pode ser retirada. Um cristão não pode deixar de ser uma nova criatura. Redenção não pode ser desfeita. Vida eterna não pode ser perdida e ainda ser considerada eterna. Se um cristão pudesse perder salvação, Deus teria que voltar com sua palavra e se arrepender. Duas coisas que a Bíblia diz que Deus nunca faz.
As objeções mais frequentes à crença de que um cristão pode perder salvação são: primeiro, o que dizer sobre aqueles que são cristãos e estão vivendo continuamente em um estilo de vida imoral? E 2, o que dizer daqueles que são cristãos, mas no futuro chegam a rejeitar a fé e negar Cristo? O problema com essas duas objeções é a suposição de que são cristãos. Primeiro, a Bíblia diz que um cristão verdadeiro não vai viver continuamente em um estilo de vida imoral. 1 João capítulo 3, versículo 6. Segundo, a Bíblia declara que qualquer um que abandona a fé está demonstrando que ela, nunca foi um cristão verdadeiro. 1 João capítulo 2, versículo 19. Não, um cristão não pode perder a salvação. Nada pode separar um cristão do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Nada pode remover um cristão da mão de Deus. João capítulo 10, versículos 28 e 29. Deus está disposto e é capaz de garantir e manter a salvação que Ele nos tem prometido. Judas, versículos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém.